Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios capítulo 11. Finalmente vamos concluir esse texto. Estou aqui com meu pequeno sermão de 30 páginas e hoje eu quero concluir em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos para a terceira parte desse sermão, que foi preciso dividir devido à sua maneira extensa, como eu acabei expondo essa passagem, devido a algumas questões polêmicas que tem em torno dela e a necessidade de nós vermos isso hoje no século 21. Então, nós temos falado aqui sobre a carta aos Coríntios, faz alguns meses, e chegamos nesse capítulo tão polêmico, aonde Paulo vai tratar sobre a mulher e o uso do véu na igreja. E nós abordamos então, nos últimos domingos, não no domingo anterior, porque foi o culto da reforma, mas no outro, sobre os princípios para participar do culto. Obrigado, Varão. E diante dos princípios para participar do culto, nós falamos sobre algumas características locais da cidade de Corinto, observando o contexto daquela cidade, como que a cultura daquela cidade era. Depois falamos sobre o significado do véu, que é o véu, como que o véu ele é usado no Antigo e no Novo Testamento. Depois passamos a analisar algumas passagens bíblicas que falam sobre o véu e sobre a sua simbologia. E então começamos a dividir esse texto exatamente a partir desse tema, princípios para participar do culto. E aí, em primeiro lugar, nós vimos que o primeiro princípio para participar do culto é o princípio da submissão, onde nós abordamos o porquê que o homem e a mulher são diferentes e Deus então estabelece uma ordem tão clara a respeito de como o homem deveria se comportar e como a mulher deveria se comportar. Analisamos então no primeiro sermão esse tópico. Em segundo lugar, nós observamos que a glória é um outro princípio utilizado no culto e na relação que Deus faz entre o homem e a mulher. A mulher que deve ser submissa ao homem, mas ao mesmo tempo Deus a fez como glória, e o homem, também sendo glória da criação, ambos agora devem glorificar a Deus. Então falamos sobre o princípio da glória. E hoje então, eu quero observar o terceiro e o quarto princípio, a partir do versículo de número 11 ao verso de número 16. Mas como já faz alguns dias que nós não lemos essa passagem, eu quero ler de novo. 1 Coríntios 11, do verso 2 ao verso 16, diz assim a palavra do Senhor. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus fale ao nosso coração e clareie o nosso entendimento a respeito dessa passagem mais uma vez. Santo Espírito, nós oramos pedindo a ação
sobrenatural, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração, fazendo-nos entender a tua palavra e convencendo-nos da verdade, da justiça e do juízo, para que possamos nos submeter tão somente e unicamente à vontade do Senhor e não à nossa própria. Para que venhamos nos curvar tão somente às designações do Senhor, não às designações desse mundo. Para que venhamos nos curvar diante da cultura da palavra e não da cultura deste mundo. Por isso, ó Deus, opera em nós, para que através da ação do Teu Santo Espírito, possamos, ó Deus, nos voltar com submissão, temor e devoção à Tua Santa Palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Conforme eu já disse, para aqueles que não estavam presentes aqui nos cultos que eu expus, o início desse texto, vá lá no canal da igreja e lá você vai encontrar a explicação sobre essa questão do uso do véu, da mulher no culto e tudo mais. Hoje eu quero observar, a partir do verso de número 11 ao verso 16, concluindo então essa perícope, quando Paulo diz: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Aqui nós temos um terceiro princípio que é estabelecido, que é o princípio da interdependência, onde Paulo agora mostra que, mesmo o homem tendo sido criado como cabeça da mulher e recebendo de Deus uma autoridade para liderar e para conduzir, todavia eles são dependentes um do outro. A mulher depende do homem, o homem depende da mulher e ambos precisam viver à luz desse princípio. Por causa disso, então, nós vamos perceber que essa interdependência não é causa de igualdade. E aqui eu quero pontuar bem essa questão, porque nós vivemos hoje em uma época onde o movimento feminista acabou entrando na igreja e, infelizmente, tem trago muitas informações e muitos conceitos e princípios que estão fora da palavra de Deus. Podem observar que se houver qualquer tipo de movimento no mundo, cedo ou tarde ele acaba entrando na igreja. É só uma questão de tempo. Se surgir qualquer movimento no mundo agora, é questão de tempo para que aos poucos ele vá minando na igreja. É impressionante a necessidade, o desejo que muitas vezes as pessoas têm de querer copiar o mundo. Não porque estão fazendo lá fora e é legal, então vamos fazer aqui. Não estão fazendo lá fora e está dando certo, então vamos trazer para cá. Não, mas é verdade, isso aqui está, a Bíblia Sagrada precisa dessa atualização, então vamos nos amoldar de acordo com o que estão fazendo lá fora. Qualquer movimento que surja no mundo é questão de tempo para ele aos poucos ir entrando na igreja. E se não houver uma rápida ação usada, baseada na palavra, para interferir, para interromper, para barrar, vai dominar a igreja. Não poucas igrejas estão assoladas por esse terrível movimento. E aqui, nós vamos perceber que o fato de haver uma interdependência no homem e na mulher, isso não deve ser causa de igualdade nos papéis e nas funções. Um depende do outro. Um foi criado com a mesma importância, com o mesmo valor do outro, porém com papéis e funções distintamente diferentes que Deus mesmo estabeleceu. Por isso que, até hoje, há muitas pessoas que escrevem e falam a respeito de Paulo como sendo um apóstolo machista. Eu já ouvi muito sobre isso. Muitas pessoas, ao trazerem algum discurso sobre o apóstolo Paulo e sobre os preceitos da tradição judaico-cristã, vão dizer assim: mas também a Bíblia Sagrada é extremamente machista. Primeiro, porque só foi escrita por homens. E quem dita as regras são os homens. Isso é machismo puro. Queridos, quem mais estabeleceu princípios de proteção à mulher é o próprio apóstolo Paulo. E é a própria Bíblia Sagrada que vai fazer essa distinção. Aquilo que para o mundo é machismo, para Deus é cuidado, é zelo. Por isso que Pedro vai tratar a mulher como sendo a parte mais frágil. Isso para o mundo hoje é um horror. Falar para o mundo hoje que a mulher é a parte mais frágil é uma afronta. É uma afronta a anos de evolução no pensamento social. É uma afronta ao pensamento do socialismo que vem imperando na nossa sociedade. É uma afronta à era atual. Falar que a mulher é a parte mais frágil. Porém, é isso que a Bíblia Sagrada diz. É isso que Pedro, na sua primeira carta, vai nos apresentar. E é sobre essa defesa da mulher
que a Bíblia vai mostrar as razões pelas quais os homens devem atuar como líderes. É bem verdade que não há distinção na vida espiritual, não há distinção na essência, não há distinção no valor da pessoa, não há distinção no intelecto, mas existem distinções no papel que são atribuídos nas funções que Deus dá a cada um. É diferente. Nós somos iguais em valor diante de Deus, mas diferentes fisicamente e nas funções que a nós foi atribuída. As mulheres não são inferiores aos homens em essência, em personalidade, não são, são iguais, são imagem e semelhança de Deus, assim como os homens são. Porém, é preciso entender que há papéis e funções diferentes em qualquer lugar do mundo. No seu trabalho há funções diferentes, há papéis diferentes. Na sua casa há funções diferentes. Não tem como nós negarmos essa realidade pela qual Deus construiu a humanidade desde o princípio assim. Não somos todos iguais em funções. Nós podemos ser todos iguais em valor diante de Deus, porque somos imagem e semelhança dele, mas em funções, não. Seu filho não pode ser igual a você nas funções que ele exerce. Seu filho não pode assumir a responsabilidade que você tem. Não é papel dele ainda fazer isso. Quando criança, quando infanto. Não tem como. Então existe uma ordem natural no próprio universo das coisas criadas, nos papéis estabelecidos, não apenas na humanidade, mas na própria natureza. No próprio ecossistema da natureza, você vai perceber funções e papéis diferentes. Cada um exerce uma função e colabora nesse ecossistema. Deus fez tudo de maneira perfeita, separadamente adequada para a sua necessidade. Não que tenha mais ou menos valor, mas que apenas cumpra na sua totalidade, na sua plenitude, o propósito pelo qual Deus estabeleceu. É assim que funciona. Por isso que Paulo começa dizendo, nesse capítulo seguinte: mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. E termine dizendo, aliás, Paulo não, Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E termina dizendo o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Veja, mulheres, sede sujeitas aos maridos, maridos, deem honra às mulheres de vocês como vaso mais fraco. A maneira como a Bíblia Sagrada estabelece aqui, nos apresenta claramente que a mulher e o homem têm funções e têm papéis diferentes. E é sobre isso que o apóstolo Paulo quer nos apresentar ao falar sobre o uso do véu na igreja. Até mesmo o princípio do culto, o princípio eclesiástico deve seguir esse padrão. Agora, as mulheres sempre tiveram uma importante função na Bíblia Sagrada. Não apenas no Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento, nós encontramos a vital importância das mulheres na Bíblia. Você vai lembrar de alguns exemplos que eu vou citar aqui. Lá em Atos capítulo 12, nós temos uma das primeiras convertidas, chamada Maria, mãe de João Marcos. Ela deu a sua casa como um ponto de encontro para os santos de Jerusalém. Uma mulher que colaborou nessa obra. Atos 16, verso 40, você tem Lídia, uma jovem, uma senhora que morava em Filipos, que também abriu a sua casa da mesma forma. Você tem Febe, lá em Romanos capítulo 16, verso 1 e verso 2, que exercia hospitalidade para com os santos, é mencionado na Bíblia Sagrada. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no último capítulo, capítulo 16, Paulo vai tratar sobre, ou vai fazer agora uma gratidão geral por todos que colaboraram com o seu ministério. E ali Paulo vai recitar 26 indivíduos. Entre eles, Paulo vai citar 8 honradas mulheres que trabalharam, que ajudaram no avanço daquela obra. Nós ainda temos o relato de Priscila e Áquila. Priscila era o marido, Áquila a esposa, que abriram a sua casa para Paulo e ajudaram Paulo no seu ministério. Isso é registrado em Romanos 16, mas também em Atos 18. Você vai perceber que a Bíblia menciona as mulheres em muitos momentos. E nós precisamos entender, queridos irmãos, que as mulheres têm sua importância no reino de Deus, que elas foram chamadas para exercer suas funções, porém, funções diferentes dos homens. Não há igualdade nas atribuições, nas funções, mas no valor sim, no valor sim. E aqui você vai ver ainda como que a diferença entre o homem e a mulher vai ser assim bem harmonizada na Bíblia Sagrada
entre tantos relatos que nós temos. A Bíblia diz que a mulher saiu de Adão, que cada mulher é um dom de Deus, que quando Jesus olhou para a sua igreja, lá em João 17, ele ali não vê apenas homens, mas sobretudo também mulheres. E a gente vai encontrar tantos e tantos textos onde as mulheres aparecem. Porém, essa passagem aqui é uma das passagens que normalmente trazem aquelas perguntas. Então quer dizer que nós precisamos usar o véu na igreja? Eu já respondi. Então quer dizer que a mulher na igreja não poderá falar nada? Já respondi também e haverei de falar quando chegar no capítulo 14. Mas aí surge uma outra pergunta, sempre que a gente olha para essa passagem. E como ficam as mulheres que se intitulam pastoras? E aí surge mais uma polêmica. Até porque, quando nós olhamos para essa passagem, e especialmente de 1 Coríntios 14, onde Paulo vai ser ainda mais claro, nós vamos encontrar grande dificuldade por parte daqueles defensores de que é possível haver pastoras, profetas e até mesmo apóstolas, como já há hoje algumas apóstolas que assim se intitulam. Eu quero deixar de maneira muito clara, irmãos, que essa não é o meu desejo, ou não é uma impressão pessoal minha, é a impressão da Bíblia Sagrada. Desde o Antigo Testamento, Deus chama muitas pessoas para assumirem funções no seu reino. Entre as funções que havia no Antigo Testamento, 3 são as principais que regem toda a história do Antigo Testamento. Quais são elas? Rei, sacerdócio e profecia. Então, o rei, o sacerdote e o profeta eram as 3 funções principais do Antigo Testamento que apontavam para Cristo e que, quando Cristo veio, as cumpriu. Na história de Israel, em todos os reis que houveram em Israel, não se menciona nenhuma mulher assumindo Israel como rainha. Ah, pastor, mas a rainha Esté, não, ela era esposa do rei Assuero. Mas havia um rei no trono. E ali, no caso, era na Pérsia, não era nem mesmo entre Israel. Entre os sacerdotes, Deus é muito claro em estabelecer a família de Arão, especialmente os seus filhos homens, para continuarem a linhagem sacerdotal. Você não encontra nenhuma sacerdotisa fazendo sacrifício no templo. Entre os profetas, a mesma coisa. Pode ler sua Bíblia. Veja os nomes dos profetas que aparecem. E outros mais que são mencionados, que não escreveram um livro de profecia, mas que foram profetas de igual modo. Deus também chama homens. Perceba que já no Antigo Testamento, Deus mesmo vai chamando assim. Por exemplo, ainda antes de falarmos sobre o sacerdotismo, sobre os sacerdotes, sobre os reis, sobre os profetas, você tem o próprio Deus chamando Jacó com um propósito, né? Deus aborrece Esaú e ama Jacó para um propósito especial e redentor. Deus concede a Jacó quantos filhos? 13. Normalmente a gente diz 12, né? Mas são 13 filhos que ele tem. 12 homens e uma mulher. Quantas tribos são reconhecidas no Antigo Testamento dos filhos de Jacó? 12. E o de Diná, a filha de Jacó? Não há uma tribo especificamente para ela. Isso não se trata de preconceito, isso não se trata de desprezo, isso não se trata de subjugar a mulher em posição inferior. Apenas há um papel, há uma função que Deus claramente estabeleceu aos homens desde o Antigo Testamento. Então você não vai encontrar exercendo funções assim nas mulheres do Antigo Testamento. Chegamos no Novo Testamento e encontramos a concretização disso. Você tem Jesus chamando para si 12 apóstolos. Depois que Judas morre, é feita a substituição e é escolhido mais um. E depois você tem Paulo, como que nascido fora de tempo. Então são 12 apóstolos chamados por Cristo, mas ao todo 14. De todos homens. E foi Cristo que chamou. Ora, será que Cristo era preconceituoso, irmãos? Será que Jesus era machista, como alguns querem tentar impor? Será que Jesus teve um olhar assim extremamente radical para com as mulheres? Nós sabemos muito bem que nosso Senhor foi entre todos o mais amável para com as mulheres. Até mesmo para com aquelas desprezadas, Jesus ele disse assim: eu quero saber quem foi que me tocou, porque eu senti que saiu de mim virtude. É Jesus que olha para aquela mulher adulta e diz assim: olha, todos te condenam, mas eu não te condeno. Eu não te condeno. Jesus não está ali apoiando o pecado dela, mas está apresentando a ela a oportunidade da restauração.
E assim ele faz com inúmeras mulheres. Lucas capítulo 8 registra uma quantidade imensa de mulheres que assistiam e davam assistência ao ministério de Cristo. Em momento algum, Jesus as tirou dali, as expulsou. Mas vocês não cabem ao meu lado, só quero homem. Não, não, não. De todos, Jesus é o mais amável para com as mulheres. Jesus não era machista, como alguns costumam dizer. Mas esse Jesus não chamou para si apóstolas, chamou apóstolos. Por que isso? E aí nós temos a nossa grande dificuldade hoje, que é tentar mostrar ao mundo porque verde é verde, porque azul é azul, porque rosa é rosa. Nós vemos em uma época tão complexa que nós precisamos provar que a grama é verde. Precisamos provar que o céu é azul. Porque os muitos burbúrios, as muitas rebeldias que foram se levantando ao longo do tempo, as muitas filosofias que foram tomando conta do pensamento de muitos, têm levado a questionamentos que, na verdade, não chegam a lugar nenhum. Por causa disso, então, você vai perceber que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, há uma escolha de Deus para que os homens liderem. Isso não se trata de machismo. Isso não se trata de subjugar a mulher, isso não se trata de humilhar a mulher, muito pelo contrário, isso se trata de proteger e cumprir as funções e os papéis que Deus estabeleceu diferentes, separadamente, para cada um. Por isso que Paulo então vai dizer, lá em Efésios capítulo 5, verso 24 e 25, o seguinte: assim como a igreja é sujeita a Cristo, também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. E ele complementa: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por causa disso, então, a nossa própria denominação, a nossa igreja presbiteriana, na sua última reunião do Supremo Concílio, trouxe um direcionamento e, inclusive, um estabelecimento de que não é permitido em nossa denominação, de maneira alguma, haver pastoras, presbíteras e diaconisas, visto que Deus estabeleceu essas funções para os homens. Esses papéis, essas funções. Não porque as mulheres não sejam competentes para tal tarefa, eu tenho plena convicção que há irmãs piedosas, que há irmãs capacitadas para liderarem, para assumirem cargos. Inclusive, nós temos isso na sociedade. Não se trata sobre isso. Mas a função designativa, esse ministério religioso, Deus concedeu aos homens. Deus estabeleceu assim. Isso não é uma criação minha, isso não é uma criação da história da igreja. O próprio Deus, desde o princípio, desde Gênesis, vem fazendo isso. E nós não temos como contrariá-lo. Conforme eu já falei nos 2 sermões anteriores, o problema não é o princípio e a regra que Deus estabelece. O princípio é que nós não cumprimos os princípios, o problema é que nós não cumprimos os princípios e sofremos as muitas consequências, achando que o problema todo está no princípio. Aí a mulher que de repente não tem um bom marido diz assim: está vendo esse princípio de submissão? Isso é uma porcaria, isso não vale para nada. O problema não é o princípio, o problema é o seu casamento, o problema é a sua família que é desestruturada. O problema não é o marido ser autoridade, o problema é quando o marido é um manda-chuva, é um mandão, ignorante. O problema não é a mulher ser submissa, o problema é quando ela é tratada como capacho. O problema não está no princípio, mas está na maneira como nós tratamos. É como que, irmãos, pega um projeto de uma casa, bem desenhadozinho ali pelo arquiteto, bem estruturado pelo engenheiro, aí coloca na mão de um pedreiro ruim. Como é que sai, Jorge? É tristeza, irmãos. Tá lá o projeto lindo, aquela coisa, todos os detalhes e curvas e tudo direitinho, as estruturas de viga, tudo bem perfeito ali, feito pelo engenheiro, tudo medido, ok e tal. Aí chega um pedreiro ruim e diz: não, vou fazer assim que vai economizar, eu vou tirar isso aqui que é melhor, e isso aqui. Depois você vê as rachaduras, vê os problemas, começa a ceder o piso, começa a rachar, começa a acontecer isso, aquilo, outro. O problema não é o projeto. O problema não é a estrutura que foi estabelecida, o problema é a maneira como nós fazemos. Porque muitas vezes nós queremos pegar atalhos e aí depois a conta chega. É exatamente assim que acontece na nossa casa, no nosso casamento e até mesmo na igreja. Nós queremos estabelecer atalhos e remendos para um princípio muito claro que Deus estabeleceu e acabamos deixando que na igreja comece a haver
a introdução de cargos, de funções, de coisas que Deus nunca permitiu, nem autorizou, muito menos sinalizou que poderia haver na igreja. Por isso que hoje as muitas igrejas que acabam nomeando pastoras, presbíteras, apóstolas, recentemente conheci, apóstola, é uma aberração, é uma contrariedade daquilo que a Bíblia Sagrada diz. Não é porque a igreja, não é porque os homens que dominam a igreja são machistas, é porque a Bíblia diz assim, irmãos, e nós precisamos nos submeter a essa palavra. Precisamos entender que ela é a palavra de Deus para a nossa vida. E se Deus está dizendo assim, é porque é melhor ser assim. É que é melhor que as coisas sejam tratadas assim. De vez em quando eu digo à minha esposa, não quer pregar hoje não? Deus me livre. Vai, me prega hoje no meu lugar, que eu estou tão cansado, estou com a cabeça tão cheia. Deus me defenda. Essa é função sua. Eu digo brincando, é claro. Mas imagine, pense bem, a maneira como Deus cria o homem, a maneira como Deus cria a mulher. É bem verdade que a mulher às vezes pode fazer, às vezes não, e muitas vezes faz a função do homem muito mais bem feita do que o homem faz. Prova viva disso é a quantidade de mulheres que são abandonadas pelo marido, deixadas pelo marido, e elas conseguem dar a volta por cima e cuidarem dos filhos, construírem sua casa e às vezes administrar a casa melhor do que quando tinha um marido. Isso é um fato inequívoco. Isso é um fato inequívoco. Porém, isso é um peso para a mulher. Isso é por causa de uma consequência do pecado do homem. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, é que você esteja tranquila, que você esteja sendo bem guardada, protegida, suprida e provida por um homem temente a Deus, que ora pela sua vida, que é fiel a você, que ama você como Cristo amou a igreja e que zela por você. Essa é a vontade do Senhor. Esse é o desejo dele. Agora nós sabemos muito bem que o pecado maculou isso. O ideal de Deus, muitas vezes não tem sido a realidade da nossa vida por causa da interferência do pecado no percurso. E aí nós temos diversos problemas. Mas Deus estabeleceu com muita sabedoria as funções de cada um. Por isso que, quando Paulo estabelece aqui o princípio do véu, do homem, da mulher, Paulo está resumindo tudo para dizer, homens, o desejo de Deus é que vocês vivam na forma de homens, como olham, como agem, na responsabilidade que vocês assumem. Mulheres, Deus também quer que vocês vivam na forma que Deus criou vocês, agindo com a responsabilidade que vocês vão assumir, de acordo com o que Deus estabeleceu, não de acordo com o que o mundo propõe. Por isso, então, o que nós vamos perceber agora no verso de número 14 é o seguinte, verso 13 e 14, melhor dizendo. Julgai entre vós mesmos. Veja, Paulo traz todos os argumentos teológicos. Nós já analisamos todos os argumentos teológicos, o argumento da criação, o argumento o que foi primeiro, o que veio depois, a questão dos anjos no culto, que eu já tratei na outra semana. Aí Paulo agora vai jogar o argumento para a igreja. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? O problema aqui é o problema do véu, que é um princípio, um problema cultural daquela época, porém o princípio moral ele permanece o mesmo. Aquilo que o William Barker vai dizer, que os costumes, a cultura, ela muda, é verdade, mas o princípio permanece para todos sempre. Então nós não vivemos mais na cultura de Corinto. Eu já expliquei, não precisamos mais usar o véu. Não precisamos vir para a igreja com as mesmas roupas que se usavam há 2000 anos atrás. A cultura é outra. A cultura é outra. Porém, o princípio normativo do culto é o mesmo. A autoridade que Deus estabeleceu é a mesma. As funções da criação, macho e fêmea, são as mesmas. Isso não mudou, porque isso é princípio. E aí você tem Paulo dizendo o seguinte no versículo 14, a respeito de que ou não vos ensina a própria natureza que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? A palavra que Paulo utiliza aí no grego está ligada a instinto, algo que faz parte do instinto natural do homem e ao mesmo tempo também da mulher. Por isso que, veja que fisiologicamente o homem é diferente da mulher. Fisiologicamente, o homem é diferente da mulher, com algumas exceções de problemas hormonais e outros mais que podem existir. São muitos problemas que nós temos.
Mas o cabelo normalmente cresce em 3 fases: a formação, ao crescimento do cabelo novo e depois a fase do repouso para que haja a queda. Após a queda, começa um novo ciclo. Só que isso acontece no homem e acontece na mulher. Essas 3 fases de crescimento capilar acontecem no homem e acontece na mulher. Porém, algo diferente é que no mesmo período, no mesmo processo, o cabelo da mulher cresce mais do que o cabelo do homem. O cabelo do homem entra no processo de queda mais rápido do que o processo ou do que o cabelo da mulher. O que é que isso apresenta? Fisiologicamente, o homem é diferente da mulher. Os próprios hormônios. O hormônio masculino é a testosterona. O hormônio feminino, normalmente conhecido como hormônio feminino, é o estrogênio. Isso provoca uma grande diferença entre ambos. Isso modifica completamente o ciclo hormonal da mulher, a maneira como o homem se comporta, a maneira como o homem age, a maneira como o homem explode em seus hormônios, como a mulher de igual modo também faz. Porém, veja, fisiologicamente Deus nos fez diferentes, fisicamente Deus nos fez diferentes, emocionalmente Deus nos fez diferentes. É muito diferente, irmãos. É muito diferente, normalmente, a maneira como o homem encara um problema da maneira que a mulher encara. Isso é um fato. Isso aqui não quer dizer que a mulher é melhor, pior, nada disso, mas isso é um fato incontestável. A maneira como o homem trata de um problema para a mulher é totalmente diferente. Porque a mulher é mais emoção e o homem, razão. Imagine uma mulher no lugar de Moisés. Isso não é demérito para vocês, não, irmãs, em nome de Jesus. Não sai daqui pensando que eu sou machista, estou querendo desprezar vocês, não. Mas imagina a mulher no lugar de Moisés, ouvindo 1000 problemas do monte de família e depois tendo que lidar com esse povo. Imagine aí a situação. Como é que você, minha irmã, por exemplo, se sentiria se viesse aqui para o meu gabinete pastoral e começasse a ouvir um monte de problema de casamento, que nem eu escuto toda semana? Um monte de gente. E aí você escuta que o marido daquela irmã maltrata ela, é covarde, e trata ela de maneira muito humilhante, é um preguiçoso, é não sei o quê. Como é que você vai olhar para aquele irmão no domingo seguinte? Como é que vai ser seu olhar? Será que você não vai deixar suas emoções falarem? Aí você vem aqui na igreja e recebe um irmão falando da esposa. Olha, minha esposa, ela faz isso, ela faz aquilo outro. Ela já me traiu, ela já fez isso, aquilo outro. Ela é uma preguiçosa, não faz nada, não sei o quê. Como é que você olharia para a irmã no domingo seguinte aqui na igreja? Vai juntando, aí vai acumulando. Você ouviu um monte de problemas das famílias, das mulheres, dos homens, dos filhos, dos parentes, familiares. Será que você, minha irmã, seja sincera diante de Deus, será que você, no seu instinto feminino, emocionado, você conseguiria olhar para aquele indivíduo, cheio de mazela que o marido ou que a mulher denunciou, com o mesmo olhar, com o mesmo amor, com a mesma tranquilidade? É muito provável que você ficasse com certo enjoo daquelas pessoas. É muito provável que você começasse a olhar assim, isso aí. Perceba, Deus levantou Moisés, primeiro porque na criação o princípio estabelecido foi esse, mas porque a maneira como nós homens vamos tratar as coisas são diferentes. Isso é graça de Deus, meu irmão. Isso é graça de Deus. Por isso que na igreja Deus estabelece assim. Eu sei, claramente, que muitas vezes nós homens somos meio broco. A gente não consegue enxergar algumas coisas que normalmente as irmãs enxergam mais. A gente está olhando aqui no quadrado da nossa caixa, porque o homem tem várias caixas, né? Ele vai abrindo uma por vez e vai ficando em cada uma. E maldita a hora que ele chega na caixa do nada, mas aí tem as caixinhas lá que a gente vai entrando e a gente vai vendo uma por vez. Então a gente abre uma, trata ali, depois fecha, vai para outra, fecha, trata a outra e vai. E aí de repente a gente entra na caixa do nada, pronto. E aí a gente fica ali olhando para o meio do tempo, mas não estão pensando em nada. Só a gente que é homem sabe o que é a caixa do nada. A mulher fica assim, eu não acredito, eu não sei como é que o homem pode entrar. Nós entramos nessa caixa, só quem tem somos nós. Vocês vão querer ter, mas não tem, só quem tem a gente. E às vezes nós não enxergamos alguns pormenores que as nossas amadas irmãs enxergam. E é aí onde entra aquilo que o apóstolo Paulo vai tratar de maneira tão clara. E a própria Bíblia vai estabelecer
que as mulheres devem auxiliar ao homem. Porque é nessa hora que o coração, que essa emoção feminina vai auxiliar esse homem broco sem emoção a olhar além das caixas quadradas que ele entra e se tranca. Mas Deus estabeleceu assim, com esse propósito. Isso não é machismo, isso não é autoritarismo, isso é apenas uma maneira de Deus cuidar e preservar as mulheres, visto que a elas já vai ser dada uma grande responsabilidade de gerar vida, de cuidar de vidas, de suprir e nutrir a outras vidas. E Deus então vai estabelecendo funções, papéis diferentes, até mesmo na sua igreja. Até mesmo na sua igreja. Isso não é por acaso, isso é para cumprir um propósito. O princípio do véu muda, ou melhor dizendo, a cultura do véu muda, mas o princípio estabelecido por Deus é o mesmo, não muda, permanece. E aqui nós vamos perceber claramente como que Deus tem para nós algumas lições, algumas instruções de como que nós devemos nos comportar e entendermos que a única solução para lidarmos com esses problemas é cada um de nós assumirmos o nosso papel. Entender para que nós somos chamados, para que nós somos criados, com qual propósito fomos chamados e criados, e assim assumimos a nossa responsabilidade, cada um no seu quadrado, cada um no seu devido lugar. Porque se nós fizermos isso, certamente nós vamos resolver uma porção de problemas que surgem, porque nós queremos assumir o lugar e a função do outro. Então, o chamado de Paulo, após tudo isso, é que nós possamos voltar a assumir as responsabilidades que Deus estabeleceu para cada um de nós. Os homens assumirem as suas funções de homem. E veja que coisa interessante, porque Paulo vai dizer assim: ou não ensina a própria natureza, conforme eu já falei, o instinto, ser desonroso para o homem usar cabelo comprido. Paulo trata sobre a mulher usar o véu, mas diz o homem, não invente de usar cabelo comprido. E o princípio que Paulo está estabelecendo aqui é o seguinte: o homem deverá se comportar diferentemente das mulheres. Hoje nós estamos em uma época, irmãos, em que está ficando até na moda, essa semana eu li até uma pequena matériazinha, esqueci de salvar para reler e entender melhor, sobre uma nova moda que está surgindo aí, que são homens, eu esqueci o termozinho, androgênio, sei lá como é que chama, esqueci agora, que são homens que se comportam quase que nem as mulheres. E está crescendo demais. De vez em quando eu estou assistindo assim um vídeo com minha esposa, né? Andrógeno, é esse termo? Pronto, esse termo aí. Eu não sei nem dizer direito, mas é andrógeno. Parecido com Ambrósio, mas é andrógeno. Homens que se comportam semelhantemente às mulheres. Então, não há mais um padrão de roupa, não há mais um padrão de fala, não há mais um padrão de adereços. Então, são homens que usam maquiagem, que fazem sobrancelhas, que fazem as unhas. Eu não estou falando de fazer unha e passar uma basinha, não. Estou falando de pintar as unhas mesmo, tá? Eu estou falando de fazer a unha mesmo, pintar, botar aquele negócio grande assim, postiço, não sei o quê. Aí um dia desse eu vi um cara assim, eu achei estranho. Eu digo, deve ser eu, tá aí. Era casado. Tinha filhos. Com as unhas vermelhas desse tamanho, com a sobrancelha feita, com a fala toda estranha. Eu disse, meu Deus do céu, casado e com filho. Meu Deus do céu, estou ficando doido, não estou mais entendendo a humanidade. Mas aí, recentemente, eu descobri na pesquisa lá que tem se tornado comum o crescimento de homens que entendem que não tem nenhum problema viverem assim, se vestirem como mulheres, falarem como mulheres, embora sejam homens, bem como de mulheres que acham isso normal, natural. Paulo vai dizer, desde o princípio tem sido estabelecido que isso é desonroso, é vergonhoso. Porque Deus criou naturalmente o homem de uma forma e a mulher de outra, e a própria fisiologia nos apresenta isso. Por causa disso, então, o que é que Paulo está dizendo à igreja de Corinto? Irmãos, cada um assuma um papel de vocês. Homens, assumam as funções que vocês precisam assumir. Mulheres, assumam as responsabilidades que cabem a vocês. Nós não precisamos competir as funções. Nós não precisamos dessa guerra de sexo, como eu falei lá no primeiro sermão. Nós não precisamos disso.
Precisamos apenas voltar para aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Voltar para aquilo que a Bíblia estabelece, nos comportarmos de acordo com o que a Bíblia manda. E eu digo a você, meu irmão, e especialmente você, minha irmã, que está aqui essa noite, está nos acompanhando de casa, que se sua família assumir o padrão estabelecido por Deus, você será incomparavelmente mais feliz. Porque a quantidade de mulheres que estão lutando, de batalhando para sustentar a casa, para sustentar o marido, para cuidar de tudo, para se responsabilizar por tudo, porque o marido é um banana, me permitam a expressão, é imensa. Mas aí você pergunta para essas mulheres às 10 horas da noite, ou às 23 horas da noite, após um dia extremamente cansado, e aí, você está feliz? Você está feliz com esse padrão de vida? Trabalhando por 3, se matando, assumindo responsabilidade? Será, irmã? Será? Que haverá alegria no seu coração em você ter que assumir uma pancada de responsabilidade sozinha? Por mais que você seja guerreiro, e eu sei que muitos aqui são mesmo, louvado seja Deus por isso. Por mais que você assuma muitas batalhas, mas esse não foi o desejo de Deus para a sua vida. O desejo de Deus para a sua vida é que você tenha um lar bem estruturado. É que os homens que estão aqui assumam a sua responsabilidade de homem e supra a sua casa. E supra a sua casa. E aqui fica uma palavra aos que ainda vão casar, desde cedo. Comece a assumir a responsabilidade de sua casa, para não ficar precisando pedindo: mamãe e papai, me ajude, paga a energia desse mês. Mamãe e papai, paga a feira desse mês. Mamãe e papai, bota gasolina no meu carro, que eu estou sem gasolina para botar no carro. Mamãe e papai, me ajuda aqui. Isso é vergonhoso. A menos que seja uma questão de necessidade, um aperto que todos nós passamos, uma luta, um problema, uma adversidade, coisas mais sérias que a gente enfrenta. Mas desde cedo assuma a sua responsabilidade, porque tem uma porção de homens se casando, mas que não assume responsabilidade nenhuma. Está acostumado a vida inteira, todo mundo liga para papai. Qualquer problema, não, papai, resolva aqui, papai, por favor. Assuma você, rapaz, a responsabilidade. É responsabilidade sua, assumir sua casa, cuidar da sua esposa, pagar as contas, se virar. Já se vira o Faustão? Se vira nos 30. Às vezes é preciso fazer isso. E os pais precisam também acostumar os filhos a isso. Porque o problema é que há muitos filhos casados mal acostumados pelos pais. Esses dias eu vi um relato de um pastor, achei interessantíssimo. Duro, porém interessantíssimo. O filho foi morar fora, estava namorando e depois queria casar. E disse: olha, você tem tanto para gastar no mês, e é isso. Se você gastar mais, se você precisar, não me ligue, não me telefone, não vou lhe dar nada mais. E aí, um dia o filho ligou para esse: pai, eu gastei mais, sei o que, acabou, foi ponto. Espere o próximo recebimento. Mas pai, me mande o dinheiro, me ajude. Eu tenho dinheiro aqui na conta, mas eu não vou mandar. Mas pai, ainda falta 5 dias, eu vou ficar com fome. Faça jejum até lá, meu filho. Faça jejum até lá. E ele fez isso. Depois, de novo, aconteceu a mesma coisa. Aí o pai, com muita dor no coração, com muito aperto no coração, disse: não vou fazer. E aí, mais outra semana de jejum, até aprender a assumir as suas responsabilidades. Como é que o cara vai casar, está namorando, está noivo, vai casar e não assume sua responsabilidade desde cedo? Quando casa, vai ficar na sua casa lá aperreando toda semana. Eu digo direto. A pior tristeza do mundo é um filho que se casa, que ao invés de trazer ajuda para dentro de casa para os pais, fica dependendo dos pais, pedindo ajuda aos pais, porque não assumiram a responsabilidade, não entenderam a sua função. Nós precisamos apenas assumir nossa responsabilidade. Apenas cumprir os papéis e as funções que Deus estabeleceu, para que a gente veja o quanto Deus é bom para com as famílias que vivem de acordo com a palavra dele. O problema não está no princípio, não, irmãos. O problema não é essa palavra que parece ser machista, não é. O problema somos nós, que não queremos nos curvar essa palavra, não queremos obedecer, não queremos nos sacrificar para fazer a vontade do Senhor. E aí nós padecemos por causa dos nossos pecados. Então que, à luz desse princípio do véu, nós possamos entender que os princípios do culto, a ordem do culto, a ordem da igreja, começa a ser estabelecido dentro da nossa casa. A maneira como nós conduzimos a nossa casa, isso vai refletir a maneira como é a condução na nossa vida espiritual para com o Senhor. Então que Deus nos ajude, aos homens, para assumir a responsabilidade, e às mulheres, para que de fato tenham homens que amem, que zelem, que protejam, que sejam provedores, que amem as esposas como Cristo amou a igreja.
A minha palavra aos homens é: assumam a responsabilidade. E a minha palavra às mulheres é: descansem no cuidado paternal de Deus. Ele fez isso aqui porque Ele ama muito vocês. Esse princípio todo, essas regras todas, não é porque Deus é machista, não. É porque Deus cuida da mulher como sendo a parte mais frágil, mais delicada, mais preciosa da criação. E é assim que deve acontecer. E é assim que deve ser. A mulher é a parte mais frágil, Pedro vai dizer. E nós cremos e concordamos. Ainda que o mundo diga o contrário, nós vamos dizer: não, Deus estabeleceu esse padrão. E não adianta a mulher querer se comportar como um homem, o homem querer se comportar como a mulher. Diante de Deus, isso é uma aberração. Mulher, seja feminina. Homem, seja provedor, seja de fato, um homem temente a Deus e que cumpre e arrisca aquilo que a palavra diz. Fazendo isso, nós vamos nos livrar de uma porção de problemas que vem assolando nossas famílias, casamento, criação de filhos e outras áreas mais da nossa vida. É a palavra e os princípios dela estabelecidos que podem mudar a estrutura familiar. Deus nos ajude para que nós possamos ver nossa família rendida aos pés do Senhor, seguindo o padrão da palavra. Somente esse padrão é que salva a nossa família. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor. Semana que vem, nós vamos para o capítulo 12. Vamos dar uma avançada para terminar Coríntios. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela tua instrução, porque o Senhor nos disciplina, nos repreende. O Senhor repreende a quem quer bem, o Senhor disciplina o filho a quem ama. E nós louvamos ao Senhor porque, através da tua palavra, nós somos moldados, nós somos instruídos, nós somos doutrinados, para que possamos crescer na fé, na graça, no conhecimento do Senhor, e assim estabelecermos na nossa casa, na nossa família, um padrão que glorifique o teu santo nome. Abençoa, Pai, todos que estão aqui, aos casados, aos solteiros, aos divorciados, aos que já são viúvos, independente da sua situação, que o Senhor conduza para que nós possamos nos adequar à vontade estabelecida na tua santa palavra, para que possamos assumir as nossas funções, a nossa responsabilidade, para que não venhamos terceirizá-la a outros, mas que possamos, ó Deus, cumprir a risca de acordo com a tua palavra. Em nome de Cristo nos ajuda. Amém e amém.